Atenção! O que teria sido negociado para a retirada de nomes ligados à Lei Magnitsky? Foi pressão diplomática? Interesses estratégicos? Segurança nacional? Nada acontece por acaso no tabuleiro internacional. Quem cedeu? Quem ganhou? Fica até o final para entender esse jogo de xadrez que pode mudar tudo. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha agora. Tem um vídeo que eu recebi agora do vereador de Arlington, no Texas, Maurício Galante. Maurício, inclusive, já participou conosco aqui diversas vezes, um querido, me mandou um vídeo, e o vídeo diz o seguinte: o real motivo da queda da Magnitsky. E acabei de falar com o Maurício, falei, Maurício, ele falou assim, o vídeo é bom, vale a pena assistir. Ele está um pouco acelerado, Edson, naquela edição acelerada, mesmo porque ficou extenso, algo em torno de 5 minutos, mas acho que é de fácil compreensão, né? Não vejo nenhum susto, né? Então prepara para mim, Edson, porque o que eu estou entendendo é o seguinte: a pancada foi tão grande na última sexta-feira, Barroso, do ponto de vista do susto, ninguém imaginava suspender a Magnitsky. Ninguém, ficou claro. Aí, aliás, a expectativa era ao contrário, era que outras pessoas, outros ministros... Quem viria, né? Fossem sancionados. Né? Barroso até saiu, Gilmar separou. Olha o tamanho do estrago que causou, né? O Gilmar Mendes separou da esposa, né? Até por conta para tentar preservar o que deu. E foi para a Europa com a Guiomar, né? Mas separou. Separou. O Barroso, 8 anos antes, deixou a função, né? Por quê? Para tentar preservar o que sobrou. Olha o tamanho do problema. E aí, na sexta-feira, a gente tomou esse susto. O que eu estou vendo é o seguinte: é uma tentativa de encontrar resposta para algo que parece traição de Trump. Não tem como, eu vou pensar o quê? O que a gente esperava? Deu errado, deu certo. Eu estou na condição de reles mortal. Eu acho que o Trump me traiu. E daí, qual o problema? Ué, eu posso pensar assim, não posso? Bom, prepara para mim esse vídeo, Edson. Veja, é mais um vídeo tratando do motivo pelo qual caiu a Magnitsky do Moraes. Prepara para mim. Antes, lembrando você que tem sorteio quarta-feira, hein? Quarta-feira, dia 17. Agora sim, o vídeo enviado pelo meu amigo Maurício Galante, tratando... tá legal. Obrigado, Edson. Tentando esse vídeo mostrar o motivo da queda da Magnitsky. Repito, ninguém entendeu nada do que aconteceu na sexta-feira. Estão tentando encontrar o motivo. E essa é a leitura, né, desse gigante Maurício Galante, que enviou esse vídeo. Chequei com ele, ele falou, pode veicular. Estou veiculando, dividindo essa aí com você. Aperta o play, Edson. Você quer saber o que foi negociado para a retirada da Magnitsky? Vou te dar o motivo, o local e a data. No último dia 4 de dezembro, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, responsável por estratégia industrial, declarou ao jornal holandês NRC: no mês passado, eu deveria ir ao Brasil discutir uma mina de terras raras. 3 dias antes, fomos informados de que os americanos já haviam chegado, oferecido dinheiro e comprado toda a produção até 2030. Essa declaração do Stéphane Séjourné mostra como a corrida por terras raras está movimentando o mundo todo e como a Europa não conseguiu ganhar dos americanos no Brasil. Mas em termos de valores, quanto custou essa transação? O portal The Deep Dive revela que a US International Development Finance Corporation, ou apenas DFC, fez uma transação com o governo brasileiro no valor de 465 milhões de dólares. Esses valores vão para a expansão da mina Serra Verde. A mina Serra Verde, em Goiás, é operada pela Denham Capital dos Estados Unidos e pela Energy Minerals Group da Austrália. Com esses 465 milhões de dólares aprovados pelo DFC do governo americano, finalmente a expansão da mina vai acontecer e os minerais raros serão levados para os Estados Unidos para a produção de chips. O modelo da operação é o conhecido Off-Take Agreement estratégico de longo prazo. Toda a produção brasileira foi entregue aos americanos até 2030. Ou seja, o minério nasce brasileiro, mas já nasce vendido, nasce fora do mercado e com destino certo. O projeto pela EMA foi classificado informalmente como ativo de segurança nacional dos Estados Unidos, e de maneira surpreendente, isso não saiu em nenhuma manchete brasileira, apenas no exterior.
Essa operação de 465 milhões de dólares aconteceu em novembro, e no dia 12 de dezembro, os Estados Unidos decidiram retirar as sanções Magnitsky contra Moraes e sua esposa. Questionado pelo jornalista do Metrópolis, Sam Puncher, o Departamento de Estado respondeu que a manutenção das sanções é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Então eles foram muito diretos em dizer que manter a Magnitsky atrapalha os interesses dos Estados Unidos. E esses interesses, como vimos, custam 465 milhões de dólares em exploração de terras raras em Goiás. Mas sabe o que é mais interessante? Eles nunca esconderam isso. O Brasil está sem embaixador, mas tem um encarregado de negócios representando os Estados Unidos no Brasil. O nome dele é Gabriel Escobar. Alexandre de Moraes foi sancionado no dia 30 de julho. Mas no dia 22 de junho, os Estados Unidos praticamente mostraram para todo mundo o que eles queriam. Em conjunto com a NASA, o governo americano apontou o satélite Landsat 9 diretamente para a Serra de Caldas, também em Goiás. O encarregado de negócios, Gabriel Escobar, fez questão de postar o que eles queriam no perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos. Registro do Brasil feito pela NASA. Esse elemento oval é a Serra de Caldas, que fica no Cerrado e se destaca a cerca de 300 metros acima da paisagem, no coração do Brasil. A não ser que você ache que a Embaixada dos Estados Unidos virou uma espécie de Discovery Channel, está muito claro qual é o interesse principal no coração do Brasil. Já está comprovado que Lula entregou aos americanos a expansão da Serra Verde, mas a Serra de Caldas também é muito interessante. Os Estados Unidos possuem hoje o sistema de mapeamento geológico remoto mais avançado do planeta, operado pela NASA e pelo USGS, com capacidade de identificar padrões de solo associados a minerais estratégicos. No mesmo período em que os Estados Unidos fecham um acordo para garantir toda a produção de terras raras de Goiás até 2030, a Embaixada Americana no Brasil decide destacar publicamente, de forma incomum, uma formação geológica específica no estado. Não é coincidência que esse tipo de leitura territorial anteceda operações financeiras de grande porte. Antes do anúncio do financiamento de até 465 milhões de dólares para garantir a produção de terras raras em Goiás, o território já havia sido estudado, precificado e hierarquizado por esse tipo de modelagem. O que está em jogo não é apenas retorno econômico, mas controle antecipado de ativos considerados críticos. Marco Rubio, Christopher Landau e Scott Bessent não queriam retirar a Magnitsky, mas a decisão veio direto de Trump. Por isso, eles precisavam não serem desmoralizados por completo, e foi aí que o PL da dosimetria surgiu como uma boia de salvação. Um projeto que nem sequer foi aprovado no Senado, ou seja, nem está valendo, mas era a única coisa que os Estados Unidos podiam usar para justificar essa desmoralização da sanção Magnitsky. Vejam bem, a Magnitsky foi retirada antes das tarifas. Isso porque esse foi um pedido direto do Lula. Lula prefere sacrificar o produtor brasileiro para salvar, primeiramente, Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que com Moraes ao seu lado, não precisa nem de voto para se eleger. Ele terá a caneta mais poderosa do Brasil ao seu lado, então pouco importa se há tarifa ou não. Mas as tarifas também vão cair, por outros motivos que envolvem o recuo na moeda dos BRICS e outras questões. Mas a Magnitsky em si, o motivo é esse. 465 milhões de dólares para expandir a operação de terras raras no Brasil. Trump fez o mesmo tipo de acordo com as terras raras na Ucrânia e já falou em tomar a Groenlândia pelo mesmo motivo. Mas uma coisa ninguém pode negar, eles não fazem questão de esconder. Assim como ele falou que queria a Groenlândia, aqui no Brasil eles literalmente apontaram um satélite para a área exata que queriam e postaram para todo mundo ver. E, se você observar as últimas atividades do homem que comanda a embaixada no Brasil, todas elas são voltadas para a extração de terras raras e outros minerais. Gabriel Escobar só faz isso no Brasil. Em nenhum momento foi indicado um embaixador para tratar de assuntos políticos. Ou seja, Trump nunca esteve realmente preocupado com a política brasileira, pois nunca nomeou um embaixador. Só que, como eu disse, isso não é uma unanimidade dentro do governo americano. Marco Rubio tem uma agenda ideológica e, por enquanto, vem tendo muito sucesso em suas ações na América Latina. Mas no caso do Brasil, passaram a perna nele, assim como estão tentando estragar a festa de Marco Rubio na Venezuela.
Rubio já teria atacado o regime de Maduro há 2 meses, mas isso não aconteceu. Reparem uma coisa. Logo no início da mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe, Maduro estava completamente desesperado. Ele estava dentro de bunkers, com a aparência de quem não dormia. Basta observar os vídeos dessa novela. Mas em determinado momento, Maduro soube de algo que o deixou completamente relaxado, e ele começou a dançar e cantar. Hoje está claro que Maduro não está com medo dos Estados Unidos. A pergunta é, por quê? Os Estados Unidos vêm fazendo movimentos agressivos, como a apreensão do petroleiro na última semana, mas isso não foi suficiente para ele acreditar na sua queda. Então, por quê? Uma figura central para a queda da Magnitsky foi Joesley Batista. O mesmo Joesley Batista que viajou para a Venezuela com autorização de Trump para conversar com Maduro. O que foi divulgado à imprensa é que ele foi até lá convencer Maduro a renunciar. Mas a essa altura do campeonato, e diante dessa tranquilidade de Maduro, será que foi só isso que ele foi fazer lá? Joesley Batista já salvou Moraes. Será que não salvaria Maduro? Nos resta acompanhar. Ô Barros, imagina que esses caras aí, os irmãos Batista, eles cresceram com o teu dinheiro, bicho, com o meu, BNDES. Transformaram esse dinheiro nosso num poder descomunal. É simples, cara. Olha, negociaram a Magnitsky do Moraes, junto com o André Esteves do BTG, ok. Mas negociaram a Magnitsky do Moraes. Negociaram Maduro. Só que o que acontece é o seguinte, e aí eu preciso fazer a seguinte leitura aqui. Diante de todos os riscos, mas não tem outro caminho. Nós temos Lula, que prefere desmagnetizar Moraes, ao invés de cuidar das questões relacionadas às taxas ou com relação ainda às terras raras. Por quê, meu Deus? O vídeo disse. Porque foi o que eu estou dizendo desde o início da minha jornada aqui hoje. O homem mais poderoso do Brasil hoje não é mais aquele o mais poderoso do Brasil. Por que não é? Porque agora ele deve para quem desmagnetizou. É isso que eu estou tentando dizer. Veja, eu sou o homem mais poderoso, estou sancionado, estou ferrado aqui. Tanto estou ferrado que o Gilmar separa, Barroso renuncia, tudo o que aconteceu, estou ferrado, beleza. Vou te livrar dessa. Vou te tirar dessa. Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Não é? Esse sistemão. E aí o que deu? Nessa interferência não foi diplomática, foi no dinheiro. Desmagnetizou Moraes, provavelmente já tenha resolvido a questão com Maduro e, tanto na negociação aqui no Brasil quanto na Venezuela, o povo ficou para depois. Claro, eu sabia que ia ficar, não tem ingenuidade, mas só estou querendo te dizer o seguinte, olha que ponto nós chegamos. Com o nosso dinheiro os caras enriquecem, com o nosso dinheiro criam esse poder descomunal, negociam a Magnitsky de um, né, a liberdade de outro, só que na Venezuela hoje, eles estavam contando com a ação militar dos Estados Unidos, só que cheguei à conclusão rapidamente hoje, depois da Magnitsky da sexta, eu já entendi, não tem nada a ver com pegar Maduro, capturar Maduro, não tem nada a ver com Carvajal, não sei, nada, esquece. Me perdoe. Mas a gente vai tomando um balde de água gelada em cima de balde de água gelada, e eu vou chegando à seguinte conclusão. O que os americanos querem hoje da Venezuela é petróleo. Petróleo, só petróleo. Você acha que os caras querem a Maria Corina, Edmundo Gonzalez, o povo, enfim, né, se libertando dessa prisão de Maduro? Você acha que os caras estão preocupados com isso mesmo? Haja visto o que eles fizeram com o Brasil, né, fazendo com que o Brasil fosse uma eterna colônia. Não estou falando de hoje, não. Isso é de muito tempo. Você acha que os caras queriam o desenvolvimento, o progresso do Brasil? É óbvio que não. Só que, por trás das decisões e da movimentação
dos Batista, de André Esteves, por trás disso tudo, nós temos hoje, na Venezuela, um povo oprimido, sacrificado, condenado, e um que está indo para o mesmo caminho aqui. Pena que tem alguns idiotas que ainda não se atentaram e ainda estão aplaudindo o que está acontecendo. Agora, questão, mas no meio disso tudo aprovaram a PL na Câmara o PL da dosimetria. Espera um pouquinho, já que vocês entregaram até as calças, por que é que vocês não negociaram de fato a anistia? Não, que agora deve passar com a mim, não sei, hein? Mas fica ruim também, então, só para a gente concluir. Olha o que nós estamos vivendo. Nós temos hoje brasileiro jogando contra brasileiro para livrar a pele de um brasileiro. Por mais que seja o mais importante e poderoso, né? Estamos destruindo a vida de brasileiros para salvar um único brasileiro. Triste, não é? Esse é o cenário. Quando se fala em Lei Magnitsky, é importante entender que ela funciona em duas camadas, a jurídica e a política. A jurídica avalia denúncias e evidências. A política avalia consequências estratégicas para os Estados Unidos e seus aliados. Por isso, quando surge a pergunta "o que foi negociado?", não significa necessariamente um acordo formal assinado, mas sim convergência de interesses. Em diplomacia, muitas decisões são tomadas com base em prioridades maiores. Especialistas destacam 3 fatores recorrentes nesses cenários: segurança nacional, alianças regionais e estabilidade institucional, interesses econômicos estratégicos, cadeias produtivas, energia, tecnologia e minerais críticos, geopolítica, disputas globais, rivalidades entre potências e necessidade de cooperação. Assim, a retirada ou suspensão de sanções não equivale à absolvição. Pode significar apenas que, naquele momento, o custo político superou o benefício. Isso já aconteceu em outros países e com outros nomes ao longo da história da Magnitsky. Em resumo, sanções não são permanentes. Decisões podem mudar conforme o cenário e geopolítica pesa tanto quanto o jurídico. O tabuleiro continua em movimento e novas peças ainda podem entrar no jogo. Se essa análise te ajudou a entender os bastidores, deixa o like, se inscreva e compartilhe com quem precisa ouvir isso.